Bom dia, tudo bem? Então, gente, hoje eu quero falar um pouco sobre os pensamentos, né, que nós temos. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, a gente é pequeno, eu venho de uma vida difícil, de dificuldade, e se esquecemos que conhecimento e estudo é uma das coisas que mais dá base para crescimento. Por quê? Porque a gente lembra daquelas histórias, sabe? Eu lembro muito dessas histórias que, se a gente for ver, né, de uma mãe que era pobre, com dificuldade, mas que trabalhava na casa de alguém e dali ela fez de tudo para que os filhos tivessem estudo, sacrificou para pagar uma escola melhor, sacrificou para dar uma vida melhor para os filhos. E os filhos cresceram e tiveram um bom desenvolvimento e conseguiram crescer na vida, né? Quantas oportunidades em escola pública que a gente consegue, pessoas de classe baixa, né? Com muito estudo e mudam vidas, mudam cenários. Então, assim, que a gente não venha se esquecer que, às vezes você pode dizer assim, eu mesmo venho de uma família que, assim, se eu for falar assim de pai, mãe, avó, tios e tias, ninguém tem uma faculdade, ninguém tem uma vida bem estruturada. Então, eu venho de família de pessoas com baixa renda mesmo. É, Pequena, passei por muita dificuldade, graças a Deus eu nunca passei fome, mas passamos por bastante dificuldade. Minha mãe sempre trabalhou muito, né? O meu pai até pagava uma pensão, mas era um valor pouco para duas crianças, entendeu? Então minha mãe teve que trabalhar muito para proporcionar, não era muito não, para proporcionar o mínimo, o básico, né? Mas graças a Deus eu sou grata imensamente a Deus, porque foi por ver tanta essa garra da minha mãe que hoje as pessoas me perguntam também muito, né, Rosane, de onde saiu essa garra? É de tanto ver a minha mãe lutar e hoje eu reconheço isso, né? E creio que pelo mesmo caminho, assim como hoje ela criou duas filhas, né? Que hoje tem uma vida bem melhor do que a que ela pôde até nos proporcionar. Eu creio que darei para minhas filhas uma vida melhor do que eu tive, né? Conhecimentos melhores do que eu tive naquela época. E minha irmã, quando me conceder, meu querido e amado sobrinho, acredito que vai pelo mesmo caminho, né? E é sobre isso, é sobre mudar quadros. Porque às vezes a gente fica assim, mas eu nunca vou ser rica. Mas a vida melhor que você tiver, que você vai proporcionar para um filho, esse filho ele vai proporcionar uma vida melhor ainda pro seu neto. Então, às vezes, eu fico assim, porque eu vou construir riqueza para deixar aí para filho. É porque às vezes a gente dá os bens, mas a gente não mostra o sacrifício que é aqueles bens. Porque hoje em dia, numa geração, a minha filha mesmo, ela tem 10 anos e ela acha que cartão de crédito é só passar na máquina. E não é. Eu explico pra ela, filha, a gente tem que passar o cartão de crédito, mas a mamãe tem que pagar. Então hoje não pode, hoje a mamãe não tem. Eu explico a ela, olha, hoje a gente não vai porque você já saiu semana passada, então essa semana não dá pra sair. Mesmo eu tendo, porque ela tem que entender que não é, eu quero e eu vou ter. Porque a vida, quando ela tiver a idade dela, que ela tiver que cuidar da própria vida dela, que ela for responsável pela vida dela, não vai ser assim, tudo que ela quer ela vai ter. Então eu já tenho que ensinar pra ela que a vida não é assim. Que se ela não lutar, se ela não sacrificar, se ela não estudar, eu falo pra ela o tempo todo, você tem que estudar, você tem que levar a vida de estudos a sério. Mas ela é só uma criança. Ela é só uma criança agora. Ela tem 10 anos. Daqui a pouco ela tem 18. E ela já começa a ser dependente por ela mesma. Então, se eu não estiver ali a todo momento trazendo os ensinamentos para ela, as bases, né? Que as mães hoje elas estão deixando as bases para a escola dar. E a base quem dá somos nós mães. A escola ela ensina uma criança a ler e escrever. Mas é a mãe que vai ensinar os valores. São os pais que vão ensinar os valores. Que a gente não venha perder essa essência de ensinar para os nossos filhos os valores. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Porque esse ensinamento,
o filho vai carregar pro resto da vida. E às vezes a gente quer cobrar algo de filhos que a gente não ensinou. A gente quer falar assim, porque aonde foi que eu errei? Gente, eu não tô aqui pra julgar mãe nenhuma, porque a minha mãe mesma, ela ensinou de acordo com o que ela sabia, e a gente ensina de acordo com o que a gente sabe, tá? Eu falo muito isso pra uma amiga, eu tenho uma amiga, né, que a mãe dela ensinou ela a ter muito medo de certas coisas, sabe? E eu falo pra ela, a sua mãe, ela tem medo. Por que você tem medo de altura? Porque sua mãe tem medo de altura. Então, ela sempre mostrou esse medo de altura. Então, você automaticamente criou o medo de altura. Entendeu? Ela tem medo de praia. Porque a mãe dela até gostava de ir pra praia. Mas a mãe dela sempre gostou de ir pra praia. Mas ela sabia o perigo que era o mar. Então, ela colocou muito medo. Então, assim, eu não tô dizendo que a mãe dela foi errada. Eu tô dizendo que o que a mãe dela ensinou, ela carregou pro resto da vida dela. E é isso que a gente não pode se esquecer. É nossa responsabilidade. Porque os valores que a gente ensina pra uma criança hoje, ela vai carregar dentro dela pro resto da vida dela. Rosane, mas eu fiz o meu melhor e o meu filho não se tornou melhor. Infelizmente, a vida também é feita de escolha. É igual Deus. Deus nos deu a vida, mas ele também nos deu o livre desejo de escolher se queremos fazer ou não, se podemos ou não. Deus, ele não obriga ninguém. Ele não te obriga a ser dele. Ele não te obriga a fazer o certo. É você que tem o poder da decisão. Somos seres conscientes. Não somos inconscientes como um cachorro que às vezes não tem noção do que está fazendo. Um bebê que às vezes, conforme ele vai crescendo, que a consciência dele vai vindo. Ele, quando é um bebê, ele não tem noção que se ele se jogar do sofá, ele vai se machucar. Ele não tem noção que se ele enfiar o dedinho dele dentro da tomada, ele vai se machucar. Mas nós muitas das vezes sabemos que se entrarmos em tipos de relacionamentos, se tomarmos certos tipos de atitudes, vamos nos machucar, vamos nos prejudicar. E mesmo assim decidimos errar. E Deus, ele é tão bom, misericordioso e bondoso que mesmo assim ele nos ama. E todo dia ao amanhecer ele nos dá a nova oportunidade de fazer diferente, de ser diferente. E se pode ser o pior bandido do mundo, se hoje ele acordar e falar, Senhor, eu decido entregar a minha vida pra ti, a partir de hoje eu farei tudo diferente, eu não serei mais aquele homem mau que eu fui um dia, Deus apaga tudo que ele fez e ele recomeça naquele momento. Então esse Deus, ele tem uma misericórdia que nós não temos. E hoje a gente está vendo que gente, não tem como falar da vida sem falar da Bíblia. A Bíblia ela é muito real, né? A Bíblia ia dizer que o amor de muito, no final do tempo, o amor de muito se esfriaria. E é o que nós estamos vendo. Nunca foi tão real essa frieza. E não é só frieza, gente. Claro que tá assustador ver a televisão, né? O quanto de mulheres têm morrido na mão de homens. O quanto filhos têm morrido na mão de maus pais, de padrasto, de mães que têm confiado em pessoas que elas mal conhecem. Filhos matando pais a troco de nada, pessoas se matando a troco de nada. Pessoas perdendo sua vida por infelizmente, às vezes, entrar numa rua errada e ser o suficiente para ela perder a vida. Mas estamos perdendo também o sentimento de ajudar até o nosso semelhante, que é onde a Bíblia também vai dizer amar o teu próximo como a ti mesmo. E a gente tá tão sem amor, às vezes até por nós mesmos, que a gente não tá conseguindo ajudar o próximo. Às vezes a gente sabe que aquela pessoa tá passando necessidade, tem uma dificuldade, e às vezes não é só sobre dinheiro, porque às vezes é algo que você vai falar que também muda a chave. Quantas conversas que falaram comigo que foi o suficiente para mudar a chave da minha vida, dos meus pensamentos. Quantas aulas até gratuitas que eu tive, que aquela palavra que a pessoa falou, meu Deus, caramba, mudou tudo. Se eu fizer assim, se eu pensar assim, e se eu começar a estudar isso aqui. Então, assim, o conhecimento
ele é a base de tudo. Então não desista de estudar. Você que está estudando por um trabalho melhor, por uma faculdade, você que está estudando, gente, para uma prova, para melhorar o trabalho, não desista. Não desista. Não desista do seu filho, não desista do seu marido. Incentive o seu esposo a estudar. Incentive a tua esposa a querer uma vida melhor. Eu não sou contra quem bebe. É uma decisão que a pessoa tem. Mas não aceite ter uma vida só de balada, só de bebidas, só de um final de semana de bebidas. Tenha também, você pode sair, você pode se divertir, você pode beber, mas desde que você também pense que a sua família, ela também é prioridade, que a sua família, ela também precisa de você e dos recursos que Deus te dá. E quando a gente às vezes pega o recurso que Deus nos deu e entrega tudo num bar, em algum lugar esse dinheiro vai faltar. E geralmente é onde mais se precisa dele, que é dentro do seu lar, dentro da sua casa. Passem momentos com seus filhos de qualidade. Porque mais do que um celular bom, do que um brinquedo bom, do que um passeio bom, não tem nada melhor do que um aconchego de mãe. Não tem nada melhor do que um abraço de mãe. Não tem nada melhor do que você sentar com seu filho e conversar e ver um filme. Então, assim, tenha momento de qualidade com os seus filhos. Ensine os valores aos seus filhos. Que sejamos referência para essa geração. De mulheres fortes, de mulheres que hoje decidiram se levantar e crescer na vida, mas que não venhamos nos perder nas nossas responsabilidades, buscando crescer tanto e esquecendo do que é mais precioso. Porque, sabe, gente, ter um trabalho bom é muito importante. Ter dinheiro, nós mulheres, eu acredito que temos que ter sim o nosso dinheiro. Não devemos só depender do homem, não julgando quem depende. Só tô dizendo que devemos sim ter o nosso dinheiro. Ah, mas o meu marido é o provedor da casa. Na minha casa também é o meu marido que é o grande provedor da casa. Mas eu também tenho o meu trabalho para que eu também consiga atender as minhas necessidades básicas. Eu quero comprar uma roupa, eu posso comprar uma roupa. Eu tenho um aniversário para ir, eu quero comprar algo, eu poder comprar. A minha filha tá comigo, ela quer comer alguma coisa e eu ter o poder de poder comprar. Não ter que ver ainda se meu esposo pode, se tem para poder comprar, tá? Eu sou daquela que você deve sim ter o seu dinheiro, deve sim estudar. Só que não devemos esquecer que a família é união, que a casa é união. Não adianta você crescer, crescer, crescer e seu marido ficar lá para trás. Não adianta. Temos que lutar junto, crescer junto. Então incentive. Ah, mas meu esposo não gosta de estudar. Incentive ele a estudar. Incentive ele a querer um trabalho melhor. Incentive ele a querer uma vida melhor. Porque é essa vida melhor que vocês estão plantando para vocês hoje, que os seus filhos vão ver uma vida melhor e passarão uma vida melhor. E a geração assim já mudará, já não será mais a mesma.